Olá a todos. Segundo o estudo da FGV, que teve grande repercussão na mídia, mais de 90% dos day traders perdem dinheiro no mercado. Por que é tão difícil conseguir fazer dinheiro no mercado? Nós vamos ver aqui algumas razões para isso. Por exemplo, a dificuldade de entender a natureza do mercado, isto é, entender se o mercado é um fenômeno aleatório ou um fenômeno determinístico. Nós vamos entender também se o day trade é um jogo de azar ou um jogo de habilidade. A gente vai ver como transformar um jogo de azar em um jogo de habilidade. Para fazer isso, a gente tem que ir atrás de uma vantagem probabilística. Para isso, a gente tem que entender o conceito de retorno esperado. E por fim, a gente vai criar nossa própria estratégia com uma vantagem probabilística. Vamos operar em conta real e mostrar os resultados. Aqui uma rápida apresentação de quem vos fala. Vamos seguir. Muito bem, existem duas grandes barreiras que os traders precisam superar para conseguir fazer dinheiro no mercado. A primeira é de caráter técnico, que é entender a natureza do mercado, isto é, entender se o movimento de preço dos ativos é um fenômeno determinístico ou um fenômeno aleatório. A segunda grande barreira que os traders precisam superar é de caráter comportamental, que é aprender a fazer a gestão das emoções. Esse é o desafio mais difícil e é o que massacra sem misericórdia a maioria dos traders. Vamos começar discutindo a barreira técnica. Por que é importante entender se o movimento de preço dos ativos é um fenômeno determinístico ou aleatório? Porque a estratégia que a gente vai operar no mercado, para funcionar, precisa ser construída a partir de como o mercado funciona. Se você não entende como o mercado funciona, ou pior, se você tem uma compreensão equivocada de como o mercado funciona, você vai construir sua estratégia em cima de premissas falsas, de modo que sua estratégia estará fadada ao fracasso. Então muito bem. Então vamos entender essas duas abordagens determinístico e aleatório. Bom, caso um fenômeno seja determinístico, significa que ele é previsível e que ele pode ser modelado. Isto é, seu comportamento pode ser descrito por uma equação ou por um conjunto de equações. Esse jargão modelo é um apelido para a equação ou fórmula. Então, por exemplo, um asteroide passando próximo à Terra é um fenômeno determinístico, porque existem equações que descreve o movimento do asteroide, de modo que os astrônomos, usando essas equações, conseguem prever o movimento do asteroide. Isto é, conseguem prever a que distância ele passará da Terra e também quando ele passará. Logo, se o movimento de preço dos ativos no mercado for um fenômeno determinístico, então existirá um conjunto de equações que descreve o movimento do preço das ações, de modo que nosso trabalho como trader seria descobrir essas equações, pois com elas em mãos, nós conseguiríamos prever o movimento dos preços. Agora você deve estar pensando, que viagem é essa? Então, para quem não conhece, eu apresento a vocês o físico chamado Luiz Augusto. Ele tem um canal no YouTube chamado Econofísico. Ele fez um vídeo no qual ele passa mais de uma hora, esse vídeo aqui, o fim dos grafistas. Nesse vídeo, ele passa aqui mais de uma hora só discutindo a possibilidade de modelar de forma determinística o movimento de preço dos ativos no mercado. Bom, até o presente momento, não temos notícia de alguém que conseguiu modelar o movimento de preço dos ativos como um fenômeno determinístico. Quem conseguir fazer isso, além de ficar muito rico, certamente ainda ganharia o Prêmio Nobel de Economia. Portanto, vamos assumir que o movimento de preço dos ativos na bolsa não é um fenômeno determinístico, e sim um fenômeno aleatório. Então, para ser claro, o nosso primeiro fundamento é: o mercado é aleatório. Isso muda tudo e já cria a primeira dificuldade, porque a partir de agora não trabalhamos mais com o conceito de certeza, mas sim de probabilidade. E isso já pode gerar a primeira frustração, pois o trader que insistir em pensar em termos de certeza vai ficar procurando estratégias, indicadores ou correlações que funcionam sempre e nunca vai encontrar, porque na bolsa de valores todos os eventos têm uma probabilidade de ocorrer, e mesmo que tenha uma probabilidade alta de ocorrer, com alguma frequência não irão ocorrer, porque o mercado não é um fenômeno determinístico, e sim um fenômeno aleatório. Muito bem, um fenômeno aleatório também pode ser descrito, mas agora através de um modelo probabilístico. Por exemplo, o lançamento de um
dado é um fenômeno aleatório. Esse fenômeno produz 6 eventos possíveis. Podem sair os números 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. O lançamento de uma moeda também é um fenômeno aleatório. Esse fenômeno produz 2 eventos possíveis. Pode dar cara ou coroa. Então, reforçando, não dá mais para determinar quando um evento irá ocorrer. Isto é, não dá para determinar quando vai dar cara ou quando vai sair coroa ou o número 5. Ao invés disso, a gente vai trabalhar com a probabilidade desses eventos ocorrerem. Da mesma forma, o movimento de preço dos ativos negociados na Bolsa de Valores também são um fenômeno aleatório, que produz 2 eventos possíveis. O preço pode subir ou pode cair. Não dá para determinar quando o preço irá cair ou subir, e nem o quanto o preço irá cair ou subir. Esses eventos são probabilísticos, de modo que mesmo que haja uma probabilidade alta de o preço fazer determinado movimento, ainda assim pode não ocorrer. Agora eu vou introduzir um conceito simples, mas muito importante que você precisa entender. O conceito de distribuição de probabilidades. No caso de um dado, como estão distribuídas as probabilidades entre os eventos possíveis? Bom, o número 1 tem 16,6% de chance de sair, o número 2 também tem 16,6% de chance, todos os outros números também têm 16,6% de chance de ocorrer. Ou seja, preste atenção aqui que isso aqui é muito importante. As probabilidades estão distribuídas entre os eventos, de modo que cada evento tem a mesma probabilidade de ocorrer no caso de um dado. Os eventos são os números possíveis de sair. Mas as probabilidades poderiam estar distribuídas entre os eventos de modo diferente. Por exemplo, em um dado viciado, o número 3 poderia ter 20% de chance de sair. O número 5 poderia também ter 20% de chance de sair. E os números 1, 2, 4 e 6 poderia, por exemplo, ter 15% de chance de sair cada um. Ou seja, as probabilidades podem estar distribuídas entre os eventos possíveis de várias formas, com alguns eventos tendo uma maior probabilidade de ocorrer do que outros. Como traders, nós queremos operar os eventos que têm maior probabilidade de ocorrer. Então, a primeira coisa que é importante entender a respeito de um fenômeno aleatório é o seguinte: como estão distribuídas as probabilidades entre os eventos possíveis? Porque trazendo para o nosso contexto de day trade, nós queremos apostar nos eventos que têm maior probabilidade de ocorrer e evitar os eventos que têm menor probabilidade de ocorrer. Perceba que eu usei o termo apostar. Tem gente que para defender o day trade fala que você não pode tratar o trade como aposta. Também tem gente que para falar mal do day trade coloca o day trade como aposta. Agora eu te pergunto, aposta é necessariamente uma coisa ruim? Depende. Não tem problema nenhum você lidar com aposta desde que você aposte com as probabilidades a seu favor. O problema não é uma atividade se aposta. O problema é você apostar em eventos com probabilidades desfavoráveis. Por exemplo, porque houve essa disseminação desenfreada de casas de apostas esportivas, as chamadas bets. Da perspectiva das bets, elas também apostam, só que a aposta delas é contra o jogador na bet, da bet. E rotineiramente elas perdem, quando os apostadores ganham, pois não há garantias nem para as bets de ganhar sempre. Se nem para as bets há garantias de ganhar sempre, então por que esse é um excelente negócio e quem pode está correndo para montar uma bet? Porque elas sempre apostam com as probabilidades favoráveis para elas, favorável para casa. De modo que em um conjunto de apostas, em um conjunto pequeno de apostas, as bets até perdem dinheiro para os jogadores. Mas nos resultados acumulados de muitas apostas, as bets sempre saem ganhando, porque elas sempre apostam com as probabilidades favoráveis para casa. Então a segunda coisa importante a respeito de um fenômeno aleatório é: você tem que apostar como uma bet, isto é, você tem que apostar apenas em eventos que tenham a probabilidade a seu favor, pois assim, no acumular de muitos eventos, você sempre sairá ganhando. Nesse ponto, é importante a gente fazer uma distinção entre jogo de azar e jogo de habilidade. Qual a diferença entre os dois? O day trade se encaixa em qual categoria? É muito importante você entender essa diferença entre jogo de azar e jogo de habilidade, porque se você operar apenas baseado nas cotações de preço de um ativo na tela, day trade de fato irá funcionar como um jogo de azar.
Em um jogo de azar, o resultado depende exclusivamente da sorte ou da aleatoriedade. Os jogadores não podem influenciar o resultado. As probabilidades são fixas. Um exemplo de jogo de azar, a roleta. Na roleta, a probabilidade é fixa. Não importa sua experiência ou inteligência. Você não altera a física da roleta. Portanto, você sempre aposta com a probabilidade contra você. Em um jogo de habilidade, o jogador influencia o resultado. O jogador consegue apostar apenas quando as probabilidades estão a seu favor e evitar apostas quando as probabilidades são desfavoráveis. No curto prazo, em um jogo de habilidade, a sorte até influencia. No longo prazo, predomina a habilidade. No jogo de habilidade, jogadores mais habilidosos vencem consistentemente jogadores menos habilidosos. Um exemplo de jogo de habilidade, o pôquer. No pôquer, as cartas aparecem aleatoriamente dentro de uma probabilidade definida. Mas o pôquer não é só receber cartas. O jogador tem que decidir quando apostar, quando desistir da aposta e o quanto apostar. Dois jogadores com as mesmas cartas podem ter resultados totalmente diferentes. Então, quando o trading vira jogo de azar? Quando não há vantagem estatística. Isto é, quando você faz uma operação sem saber se a probabilidade de dar certo é maior do que a probabilidade de errado, você está dentro de um jogo de azar. Então é muito importante entender o seguinte: para o trading se tornar um jogo de habilidade, você tem que encontrar meios para operar com a probabilidade a seu favor. Não adianta ficar procurando estratégias avulsas se você não estiver pensando em termos de ter uma vantagem probabilística, porque o mercado é aleatório. Então tem que pensar em termos de vantagem probabilística. A questão agora é como descobrir uma forma de operar com as probabilidades a seu favor. É possível transformar um jogo de azar em um jogo de habilidade probabilística? Sim, é possível. E um indivíduo chamado Edward Thorp conseguiu fazer isso. Quem foi Edward Thorp? Ele nasceu em 1932 nos Estados Unidos, foi matemático e professor do MIT. Ele foi o primeiro a aplicar a teoria das probabilidades para vencer os cassinos. E ele narrou essa experiência no livro chamado Beat the Dealer, de 1962. Depois disso, ele se tornou gestor quantitativo em Wall Street, foi o precursor dos quants, aplicando a teoria das probabilidades no mercado financeiro. Qual foi o principal insight que Edward Thorp teve? Para conseguir entender o que Edward Thorp fez, primeiro a gente tem que entender um conceito super importante da probabilidade chamado de retorno esperado. Ele é a base que fundamenta como os cassinos e as bets operam e que fundamentou a estratégia de Edward Thorp e que também deve ser a base de como você deve operar daqui em diante. Funciona assim: imagine que existe uma moeda que foi fabricada de modo que há 60% de chance de sair o lado A e que há 40% de chance de sair o lado B. Se sair o lado A, você ganha R$100. Se sair o lado B, você perde R$200. Apostar continuamente nessas condições seria lucrativo? Sem fazer conta ainda, analisando apenas intuitivamente, a gente percebe que a probabilidade de você ganhar é maior do que a probabilidade de você perder. Portanto, ganhos ocorrerão com uma frequência maior do que perdas. Entretanto, quando você perde um valor maior do que quando você ganha. Para descobrir o retorno esperado dessa aposta específica, basta fazer uma conta simples. A gente multiplica a probabilidade de ganhar 60% vezes o valor do ganho, 100, e subtrai a probabilidade de perder, 40%, multiplicado pelo valor da perda, 200. O resultado é menos 20. É um resultado negativo. Esse é o valor esperado de apostar nessas condições. Portanto, se a gente apostar continuamente nessas condições, a gente vai perder dinheiro. Trazendo para o trading. Então, se a gente operar uma estratégia em que 60% das vezes a gente ganha R$100 e 40% das vezes ocorre um stop de R$200, nós perderíamos dinheiro. Para tornar essa estratégia lucrativa, existem alguns caminhos. Ou a gente aumenta ainda mais o número de acertos, ou a gente aumenta o valor do ganho quando ocorre um acerto, ou a gente diminui o valor da perda quando ocorre um stop. Vamos supor que depois de fazer alguns ajustes, a gente conseguiu subir o valor do ganho para 150. Como é que ficaria o retorno esperado dessa estratégia agora? Então,
Então, multiplicando, fazendo a conta agora, o valor esperado da estratégia agora é 10 reais. Agora a gente tem uma estratégia com retorno esperado lucrativo. Se a gente apostar continuamente nessas condições, a gente vai acumular o dinheiro. Isso é a base de como os cassinos operam, de como as bets operam e de como você deve operar. As bets sempre operam com o valor esperado, com o retorno esperado positivo para elas. Mesmo que o retorno esperado seja aparentemente pequeno, mas se ele for positivo, se você fizer essa aposta continuamente, você vai ganhar dinheiro. Esse é o segredo por trás das bets, por trás da roleta. Vamos voltar para o caso de Edward Thorp e entender como ele conseguiu transformar um jogo de azar, que tem retorno esperado negativo, em um jogo de habilidade com retorno esperado positivo. A maioria dos jogos de cassino tem probabilidades fixas, como a roleta. Você não consegue alterar as probabilidades da roleta. A primeira coisa que Edward Thorp fez, ele observou, ele achou um jogo em que as probabilidades não são fixas. Ele achou essa oportunidade no Blackjack, ou 21. No Blackjack, as cartas jogadas saem do baralho. Isso altera a probabilidade das próximas cartas. Ou seja, o jogo tem memória estatística. Essa é a brecha. Por que o Blackjack é vulnerável? No Blackjack, cartas altas, como 10, valete, dama, rei e as, são muito favoráveis ao jogador. Então, se depois de várias rodadas, saiu muitas cartas baixas e restou no baralho muitas cartas altas, nesse momento as probabilidades estão a favor do jogador. O jogador ganha vantagem estatística. Mas se ocorre o contrário, depois de várias rodadas, já saiu muitas cartas altas e restou no baralho várias cartas baixas, então a probabilidade está para o cassino. O jogador tem desvantagem estatística. A casa ganha vantagem. A chave é saber quando cada cenário ocorre. Essa foi a grande sacada de Edward Thorp, e a solução foi contar cartas. Então, quando ele contava as cartas e via que tinha saído muitas cartas altas do baralho, ele evitava apostar ou apostava o mínimo. Mas quando ele via que tinha saído muitas cartas baixas, aí ele fazia apostas mais altas, de modo que ele arriscava apenas quando ele tinha uma vantagem. O resultado é que o retorno esperado dele ficou positivo. Muito importante, ele não previa as cartas. Ele não sabia quais cartas viriam. Portanto, eventualmente, ocorria de ele apostar mais alto com a probabilidade favorável e ainda assim perder, porque esse é um fenômeno probabilístico, fenômeno aleatório, e não um fenômeno determinístico. Ele apenas sabia quando as probabilidades estavam a seu favor. Mas isso já foi suficiente para Thorp ganhar $11 mil no primeiro final de semana jogando nos cassinos, testando essa nova abordagem dele. E é exatamente esse mesmo raciocínio que posteriormente ele aplicou ao trade quantitativo. Então, para ter sucesso no trading, a gente tem que aplicar esse mesmo raciocínio, isto é, a gente tem que criar algum mecanismo que nos dê uma vantagem estatística, o famoso edge. Para você construir um mecanismo que dê vantagem estatística no trade, você precisa de 3 coisas. Primeiro, ter familiaridade com a dinâmica do mercado, alguma noção de probabilidade, que eu já expliquei que já é suficiente, e principalmente imaginação para pensar em alguma coisa nova, assim como Thorp pensou. Muito bem, eu vou apresentar para vocês agora o mecanismo que eu criei para operar com as probabilidades a meu favor. Esse mecanismo se baseia em algumas premissas que a gente assume para o intraday, isto é, o período em que o pregão está aberto. A primeira premissa que eu assumi: o mercado é um fenômeno aleatório que produz 2 resultados possíveis: o preço sobe ou o preço cai, e que há 50% de chance de o preço subir ou cair se a gente olhar apenas o gráfico sem mais nenhuma informação adicional. Então, observando apenas o gráfico sem mais nenhuma informação, o day trade é um jogo de azar, pois a gente não tem vantagem probabilística. Entretanto, é notório para qualquer um que acompanha o mercado que as notícias econômicas coordenam o movimento de preços no intraday. Por exemplo, se sai um dado de inflação muito acima do esperado antes do pregão abrir, e se a expectativa do mercado fosse que a inflação iria diminuir em vez de subir, essa quebra de expectativa faz com que o mini índice, por exemplo, abra com um gap de baixa, causando volatilidade na abertura do pregão. Outro
exemplo, se ao longo do pregão o governo faz uma declaração polêmica, ou se algum dado importante da economia dos Estados Unidos sai e, de novo, quebra a expectativa, isso também causará volatilidade. Isto é, fará com que o preço se desloque com intensidade para cima ou para baixo. Então, muito bem. Então, nossa outra premissa muito importante é que novas informações que quebram a expectativa do mercado geram volatilidade. Eu acho que não tem polêmica aqui. Eu acho que todo mundo, qualquer um que começar a acompanhar o mercado, acho que em 2 semanas já vai ver que isso é uma lei. Se sair uma informação que quebra a expectativa do mercado, vai gerar volatilidade. Eu acho que ninguém discorda disso. Então, essa também é uma premissa aqui do nosso mecanismo que a gente está criando. Então, muito bem. Nossa vantagem probabilística virá justamente dessa característica do mercado, de que uma nova informação que quebra a expectativa causa volatilidade. Observando isso, nós construímos um mecanismo para tirar proveito desses momentos voláteis. Funciona assim. Nós programamos um robô que coloca 2 linhas no gráfico, uma de compra e uma de venda. Eu tracei essas linhas aqui para ilustrar o que o robô faz. Então, na parte de cima, a gente tem a linha de compra roxa, na parte de venda, na parte de baixo aqui, a gente tem a linha de venda que também está na cor roxa. Então, por exemplo, se o preço nessa linha vermelha aqui cair e ultrapassar a linha de venda, o robô simplesmente vai vender nesse nível. Ou, se o preço oscilar para cima e ultrapassar a linha de compra, o robô vai comprar nesse nível. Isso é a primeira coisa que nosso mecanismo aqui que a gente está criando vai fazer. O que é essa linha amarela? É um stop curto. Então, vamos supor que o preço ultrapassou a linha de compra, o robô comprou. Se o preço retornar e passar por essa linha amarela próxima aqui ao preço de compra, o robô vende. A mesma lógica funciona aqui para o preço de venda. O preço caiu, passou pela linha de venda, o robô vende. Se o preço retornar e passar pela linha amarela, o robô recompra e zera a posição. Então, a linha roxa é onde a posição é aberta e se o preço retornar, a linha amarela é onde a posição é encerrada. A mesma lógica funciona aqui para as 2 linhas de compra e de venda. A linha rosa aqui em cima seria o take profit e a linha rosa aqui embaixo seria o take profit da posição de venda, em cima o take profit da posição de compra. Então, basicamente é isso que nosso mecanismo vai fazer, que o nosso robô vai operar. Qual a ideia? Quando surgir uma nova informação que quebre a expectativa do mercado, nós esperamos que haja volatilidade, isto é, que o preço se mova intensamente para cima ou para baixo. Então, a gente vai colocar essas linhas enquadrando o preço. Então, vamos supor que está aqui em vermelho, o preço vem oscilando e a gente entende que é um momento de volatilidade em função do quebra de expectativa. Então, a gente entende que haverá volatilidade. Então, a ideia é simplesmente esperar que o preço se mova com intensidade para cima ou para baixo. Então, mesmo que o preço oscile um pouco, abrindo posição, fechando, mas se o dia realmente for de volatilidade e o preço se deslocar com intensidade desse nível atual, a gente espera que esse movimento de preço pague esses stops e sobre algum lucro para a gente. Essa é basicamente a ideia. Então, aqui a gente não está tentando prever o próximo candle, prever o momento exato. A gente está simplesmente esperando que haja um deslocamento de preço do nível atual grande o suficiente para pagar nossos stops. Então, de onde virá nossa vantagem probabilística? Dentro desse mecanismo que a gente criou aqui. Qual é a probabilidade da gente ganhar dinheiro e qual é a probabilidade da gente perder dinheiro? A gente ganha dinheiro quando, por exemplo, o preço oscila um pouco, passa por nossa linha de compra, vai abrir posição, pode oscilar um pouco aqui, ocorrendo alguns stops, e o preço continua se deslocando com intensidade e se desloca com amplitude grande. Porque se isso ocorrer, essa amplitude que o preço se deslocou, paga nossos stops e sobra algum dinheiro. Então, a gente ganha dinheiro quando a probabilidade de o preço se deslocar muito for maior do que a probabilidade de o preço ficar andando de lado. Então, por exemplo, num dia pouco volátil, o preço, por exemplo, oscilando aqui em cima da linha de venda. Se o dia for pouco volátil, o preço vai oscilar pouco, vai passar pela linha de venda, retornar estopando, passa pela linha de venda, retorna estopa, pode chegar pela linha de compra, abre posição,
posição, volta, estopa. Então, num dia de baixa volatilidade, a gente perde dinheiro. Num dia de alta volatilidade, a probabilidade que a gente ganhe dinheiro é maior. Então, dentro dessas condições, dentro desse mecanismo que a gente construiu, a probabilidade de ganhar dinheiro é maior quando o dia é volátil. Porque em um dia volátil, o preço vai andar muito a partir do patamar atual. Essa é a ideia. Então, para a gente operar com a probabilidade a nosso favor, com a probabilidade de o movimento ser grande, a gente precisa que o dia seja volátil. E quando o dia é volátil? A gente sabe, primeiro, a abertura é um horário que naturalmente já tem uma volatilidade maior. E segundo, quando há uma quebra de expectativa no mercado, a gente sabe que essa quebra de expectativa gera volatilidade. Então, o momento ideal da nossa estratégia aqui é quando há quebra de expectativa do mercado, em função de algum indicador, em função de uma guerra iniciada que ninguém esperava, em função de alguma declaração de algum presidente. Então, no Blackjack, Edward Thorp contava as cartas e esperava ter cartas mais altas no baralho para poder apostar mais, porque cartas mais altas no baralho aumentava a probabilidade dele ganhar. No day trade aqui, dentro desse mecanismo que a gente construiu, a gente vai acompanhar o mercado, as notícias, as informações macroeconômicas, esperando alguma informação que quebre a expectativa do mercado, porque isso gera volatilidade. E dentro desse mecanismo que a gente construiu, um dia volátil aumenta a probabilidade da gente ganhar. Essa é a ideia. Então tá aqui o robô programado. Tá aqui as linhas roxa de compra, a linha amarela stop, a linha rosa aqui o take profit, e na parte de baixo aqui tá aqui a linha roxa de venda, a linha amarela do stop da posição de venda e o take profit. Então basicamente a gente coloca o preço entre as linhas, entendendo que o dia é de volatilidade, a gente espera algum deslocamento de preço, de modo que a gente não precise adivinhar para que lado que o preço vai. Na prática, a gente testou essa estratégia e percebeu com alguma frequência acontece de ficar claro que o viés do mercado tá em é uma tendência de alta. Então, para isso, a gente programou a linha de modo que tá aqui o painel do robô que controla, aqui mostra o resultado da posição, o resultado acumulado, e basicamente está aqui essa primeira parte aqui do painel controla a linha de compra e essa segunda parte controla a linha de venda. Se a gente dá um gol, a linha está ativada. Se o preço passar pela linha de compra, vai comprar. Se a gente aperta close, desativa a linha. Então, se a gente sabe que o dia é volátil, mas eventualmente e tem um viés claro de alta, mas eventualmente o preço subiu demais, mas a gente sabe que ainda vai ter volatilidade e a gente não quiser prever, essa é a ideia principal, né? Prever para onde o preço vai, mas a gente só sabe que ele vai continuar se deslocando, a gente pode simplesmente enquadrar o preço entre as linhas, dar o ok, dar o go, ligar as duas linhas e pronto. E assim que o preço se deslocar, pagar nossos stops e colocar a gente numa posição de lucro, a gente pode encerrar a posição. A gente operou isso ao vivo e tivemos os seguintes resultados. Tá aqui ao vivo. No primeiro trade, a gente ganhou 380 pontos. No segundo, ganhou 400. Isso no mini índice. A maioria foi no mini índice. A gente operou aqui no Forex, com essa mesma estratégia, conseguiu 165 pontos. Depois, voltamos para o mini índice, perdemos 470 pontos. Depois, ganhamos 480 pontos. Ganhamos 365 pontos. Depois, perdemos 480 pontos. De modo que o resultado líquido desse teste que a gente fez no mini índice foi de 675 pontos ganhos. Então, a parte mais importante dessa estratégia não é adivinhar o próximo candle, é entender o contexto e entender quando houve uma quebra de expectativa. Então, portanto, eu tomei nota aqui porque eu entrei em cada dia. Então, a primeira operação nossa aqui, qual foi a quebra de expectativa? Saiu uma pesquisa eleitoral em que Lula e Bolsonaro estavam tecnicamente empatados, a pesquisa para presidente. Isso aí foi uma quebra de expectativa do mercado, uma quebra de expectativa positiva na visão do mercado. Então, vai gerar volatilidade. E isso foi o dia do nosso primeiro trade aqui. Então, eu vou entrar hoje, em geral aqui foi na abertura do pregão, que é um momento que a gente sabe que tem volatilidade. Já é um momento que a gente sabe que tem volatilidade e ainda acompanhado de uma informação nova que realmente quebrou a expectativa do mercado, então a gente tem uma confiança que vai ter volatilidade. Então, aquela quebra de expectativa com relação a empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro, a gente estava claro que era uma quebra de expectativa e que ia ter volatilidade. Então a gente entrou, por isso que a gente operou no dia. O segundo trade aqui, que a gente ganhou 400 pontos. A segunda quebra de expectativa foi IPCA 15, índice de inflação. A expectativa era que a inflação subisse 0,56.
saiu o índice de inflação e veio 0,84. Por que fez preço? Porque está todo mundo ansioso, o mercado está ansioso pela queda da taxa de juros. Houve uma redução aí de 0,25. A expectativa era que a redução fosse de meio ponto percentual. Então o índice de inflação caindo reforçava que o Banco Central poderia diminuir taxa de juros. Só que o dado veio muito acima do esperado, o dado de inflação. Quebrou a expectativa, tá todo mundo. O Banco Central está pronto para reduzir juros porque os índices de inflação estão reduzindo. Aí sai esse dado de inflação surpreendendo, vindo muito acima do esperado. Quebrou a expectativa. Vixe, será que o Banco Central vai realmente agora fazer uma redução de meio ponto percentual? A gente espera que seja de meio ponto percentual, talvez seja de 0,25. Vai diminuir menos a taxa de juros, que é uma notícia ruim para a Bolsa. Então, ou seja, o dado de inflação era importante por esse contexto que eu expliquei. Então, o dado de inflação veio acima do esperado, quebrou a expectativa. Então, por essa razão, a gente também esperava que houvesse volatilidade. Então, foi esse segundo dia que a gente operou aqui, ganhou 400 pontos. O terceiro trade aqui, que a gente perdeu 470 pontos, foi o primeiro pregão após o início da guerra entre Israel, Estados Unidos e Irã. O que aconteceu? A gente esperava volatilidade. Vai ter volatilidade. Guerra entre Estados Unidos e Irã, esse era o medo, o preço do petróleo vai subir. Mas o que aconteceu? Aí entra a dificuldade, o viés comportamental. No domingo à noite, eu falei, não, com certeza vai ter volatilidade. Já vou começar operando aqui Forex. Eu fui operar Forex. Guerra, dólar, Porto Seguro, todo mundo vai correr pro dólar. O dólar vai subir, o euro vai cair. Então, entrei vendido no euro. Funcionou. Ganhamos 165 pontos no Forex aqui. Isso foi no domingo à noite. Fiquei até 3 da manhã operando. Levantei para operar o mini índice. Então, eu dormi com viés total de queda a qualquer custo. Havia o entendimento de que a alta do petróleo, em função da guerra, poderia favorecer bolsas emergentes como o Brasil, que tem Petrobras que exporta petróleo aqui. Mas o que acontece? Eu ganhei dinheiro esperando queda e fortalecimento do dólar, e eu acordei com um viés que era queda, mesmo sabendo ciente que havia um entendimento que poderia favorecer a bolsa brasileira. Mas o que aconteceu? Eu desliguei a linha de compra e insisti só na venda. De modo que a bolsa abriu com gap de baixa, mas subiu. Terminou esse dia aqui em alta, esse dia que a gente perdeu 470 pontos. Houve volatilidade. Qual foi o problema aqui? Foi o viés. Eu criei a convicção de que eu ganhei dinheiro aqui apostando na queda no Forex e vim para o mini índice apostando na queda também, porque eu estava com a convicção que era queda. Foi um erro comportamental, eu diria aqui. De modo que perdemos 470 pontos. Aqui entra uma coisa muito importante. O stop diário. Você tem que definir o limite de perda no dia. Eu trabalho com stops curtos aqui. Vocês, quem quiser, assiste aqui. Todos os trades foram ao vivo. Então, stopa várias vezes enquanto está passando pelas linhas, não tem problema nenhum. Mas o meu stop é diário. Então, é 500 pontos no mini índice. Chegou em 500 pontos, eu paro de operar e não tento recuperar mais no dia, mesmo que o dia subiu muito. Nesse dia que eu perdi 400 pontos aqui, subiu muito. Provavelmente dava para ter operado, oscilou muito e tal. Mas como eu tinha atingido meu stop no dia, que é 500 pontos, chegou perto de 470 ali, eu nem esperei mais. 470, se eu não ganhei até agora, parei. Então chegou no meu stop diário, próximo do stop diário, eu parei. Isso é lei. O que é lei? Lei da física, na ciência. A diferença entre lei e regra é que lei não tem exceção. Regra tem exceção. Lei não tem exceção. Lei da gravidade, nada escapa da gravidade. Não tem exceção. O stop diário é lei, tem que ser lei. Não interessa o quanto o dia parece ser bom ainda. Se chegou no seu stop diário, você tem que parar. Não interessa se o dia parece que ainda vai ser muito bom, que você consegue recuperar. Tem que parar. Você tem que definir o stop diário e parar. Não interessa o que aconteça. A bolsa existe há 500 anos. Sempre vai ter oportunidade. Então aqui tem que parar. Não tem negociação. Então, em função disso, a gente perdeu 470 pontos. No pregão seguinte, ganhamos 480 pontos. Qual foi o contexto? Então, no primeiro dia, imaginava-se que a guerra não ia durar tanto, beneficiava o Brasil. No segundo dia, ficou claro que ia demorar mais tempo a guerra. Aí não teve jeito, a Bolsa do Brasil caiu mesmo. Então, a mudança, a quebra de expectativa aqui foi nesse primeiro dia, não, vai beneficiar o Brasil, esse atrito aí, essa alta pontual do petróleo. Mas no segundo dia, falou, o negócio é sério. A guerra é séria, vai durar muito tempo, vai refletir em inflação, é ruim pra gente também. A quebra de expectativa aqui foi que
a guerra vai demorar. Então, muito bem, vai ter volatilidade. Estava no momento de volatilidade, ainda está. Então, a gente entrou novamente. No terceiro dia, nesse dia seguinte aqui, a gente, operando essa mesma estratégia, fizemos 365 pontos no mini índice também. Assim, aqui, qual foi a quebra de expectativa novamente? Que aqui toda informação nova pode fazer preço. Surgiu um boato aqui pela Bloomberg de que Irã e Estados Unidos estariam abertos a um diálogo para resolver o conflito. Então, nesse caso aqui, foi uma quebra de expectativa positiva. A gente leu isso, entendeu que ia gerar volatilidade e entramos. Nosso último trade aqui, a gente perdeu 480 pontos. Qual foi o contexto? Assim, aqui foi uma questão comportamental, não deveria ter operado. Não havia nenhuma informação nova que gerasse quebra de expectativa, simplesmente eu deveria ter ficado de fora. Mas eu vinha operando todos esses dias, aí a questão comportamental deu vontade de operar. Eu não entrei, não houve gap de abertura, um sinal de que vai ter volatilidade e abrir com gap. Não houve gap. Portanto, não tinha sinal de volatilidade, não tinha nenhuma notícia relevante. Era o 6º dia de guerra entre Estados Unidos e Irã. O que é que me fez entrar? Eu estava acompanhando o dólar, euro-dólar no Forex. Eu vi que disparou o euro-dólar. Ao mesmo tempo, eu vi que o dólar aqui na B3 também disparou. Eu imaginei que ia haver alguma volatilidade na B3, no mini índice. E realmente houve. Eu liguei a linha, oscilou entre uns stops e o preço oscilou de modo a me colocar numa posição vencedora. Eu estava ganhando uns 300 pontos. Cheguei a ganhar 300 pontos, 300 e pouco. Só que eu tinha visto nos dias anteriores o preço andar muito e eu não esperava. Eu realizei ali 300, 400... 480 pontos, né? Falei, vou esperar. Eu tava na posição vencedora. O que aconteceu? Eu resolvi mudar meu padrão de comportamento. Simplesmente, eu poderia ter realizado, ganhado os 400 pontos ali, que a ideia é quando o mercado me colocar numa posição vencedora, eu encerro com um lucro razoável, 400, 450 pontos, 500 pontos, é razoável. Aconteceu de novo isso, a estratégia funcionou, me colocou numa posição lucrativa, mas assim, eu não realizei. Resolvi esperar, porque nos outros dias eu queria ganhar 1000 pontos. Simplesmente queria ganhar 1000 pontos, resolvi esperar. Só que aí o preço voltou, oscilou e me estopou. Mas aqui foi um erro completamente comportamental. Primeiro, eu não deveria ter entrado. Ok, entrei, a estratégia funcionou, me colocou lá de novo, ganhando uns 400, 400 e poucos pontos. Eu deveria ter realizado o lucro. Não realizei. Eu resolvi querer 1000 pontos. E fiquei esperando, aí começou a oscilar e estopou. Aqui foi o erro completamente comportamental. Bom, mas então foi isso. Eu espero que esse vídeo aqui tenha alguma utilidade para você, te dê algum insight e bons estudos e bons trades.